Tudo bem, pessoal? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez, trazendo um testemunho poderoso, né, da manifestação do poder de Deus na vida daquele que crê. Pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, foi o que Jesus falou lá para o pai do jovem lunático. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, hoje nós vamos contar mais um testemunho falando, né, a respeito do poder de Deus que se manifestou na vida da dona Leni. Isso mesmo, a dona Leni, ela enfrentou um problema de saúde que afeta aí milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, que é a surdez. Então, tem pessoas que chegam a dizer que elas vão perdendo, né, a audição, isso é constatado, né, vamos dizer aí, né, que ela vai perdendo a audição aos pouquinhos, até que fica completamente surda. Mas eu quero ouvir um pouquinho aqui da história da dona Leni e depois nós voltamos. Presta atenção. Estava surda do ouvido. Eu não ouvia nada com esse daqui. Esse daqui, muito pouco. A minha irmã tinha um problema de audição, né, há vários anos. Ela ia em casa, assim, ponhava uma cadeira aqui, na distância de eu e você, assim, sabe? E a gente conversava, ela fazia assim, a televisão, para ela ouvir, ela tinha que colocar no 90. Chegava em casa, a televisão tinha que ir lá para 90, subir o último volume quase. Meu portão fica bem longe da porta da casa, chamava e não ouvia. Para ela ouvir a gente, ela teve que abrir até um buraco no muro dela, porque do portão da frente ela não ouvia a gente chamar. Em 2022, Leni busca ajuda no Sistema Único de Saúde, o SUS. Olha aí, coisa séria. Você vê que a filha conta que ela teve até que abrir um buraco ali no muro para poder encostar o ouvido, para poder ouvir melhor, né? O que as pessoas, quem era que estava do outro lado e etc. Me faz lembrar até dos tempos antigos, né? Que com poucos recursos existia um aparelho onde a pessoa colocava assim, que era como se fosse, ele parecia um megafone, e as pessoas colocavam assim no ouvido para a pessoa que estivesse falando chegar para poder a pessoa ouvir melhor. Coisa séria, né? Muito sério isso. Então você vê que a dona Leni, ela sofreu bastante, né? E quantas pessoas não estão assim, né? Quantas pessoas não estão tendo essa dificuldade? E, como eu falei, às vezes a coisa vai acontecendo aos poucos e a pessoa talvez não se cuida, não busca ajuda, não procura saber o que é, e ali a coisa só piora. Muito sério isso é muito sério. Então, quantas pessoas talvez, né, não estão nos assistindo e encontram já uma certa dificuldade. A pessoa fala, a pessoa tem que repetir 2, 3 vezes para que ela possa entender, né? Isso é uma coisa que precisa ser, né, já visto. A pessoa precisa buscar essa ajuda. E a dona Leni, né, estamos vendo no testemunho, ela não ficou ali. Até ela entender, olha, a coisa está piorando, está aumentando, ela com certeza buscou essa ajuda que viria, né, do Senhor para que ela pudesse ser curada completamente desse mal. Mas eu quero ver aqui agora um pouquinho de uma reportagem que foi separada para que a gente entenda um pouco sobre essa doença que afeta muitas pessoas, a surdez. Vamos lá. A surdez está entre os principais problemas de saúde em recém-nascidos em todo o mundo, segundo uma pesquisa da Academia Americana de Otorrinolaringologista e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. A deficiência auditiva é a perda total ou parcial da audição, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Cerca de 10 milhões de brasileiros possuem problemas de audição. A surdez pode ser congênita, quando a pessoa já nasce com a deficiência auditiva ou adquirida ao longo da vida. Cera no ouvido médio em grande quantidade, presença de líquidos, secreções e objetos estranhos no ouvido, otite aguda ou crônica, efeito de medicamentos e ruído excessivo são fatores que contribuem para o desenvolvimento da patologia. Deus, ele faz milagres,
na vida de todo aquele que crê. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho mais, né, da história da dona Leni, né, nessa segunda parte do testemunho, para que a gente possa entender, né, como Deus, como a dona Leni entendeu que ela precisava. Olha, eu preciso muito da ajuda do nosso Deus. Então, é Deus entrando em cena ali na história, na vida da dona Leni. Eu quero ouvir aqui essa segunda parte. Vamos lá? Primeiramente, eu fui no médico, fiz uma lavagem no ouvido. Ele falou, dona Leni, realmente o seu ouvido tá super limpo, não tem nada. Ele pegou e falou, vou encaminhar a senhora para fazer um exame auditivo. Fui fazer o exame, deu que num eu ouvia pouco, no outro eu tava total, quase perdendo mesmo a audição. Daí voltei lá, ele falou, então, vamos marcar uma consulta com a fonoaudióloga para a senhora conseguir um aparelho. Entrei na fila de espera para consultar a fonoaudióloga, para ela me encaminhar para a fila de espera para ganhar o aparelho, porque para comprar não dava, que era R$8.000, o mais barato. Imagine, um aparelho, R$8.000. Leni fica na fila de espera por mais de 1 ano, sem previsão de receber o aparelho. Neste período, ela fica sabendo da reunião do missionário R.R. Soares em Curitiba, no dia 7 de maio de 2023. Olha aí, né? Falávamos aí de Curitiba, né? E você vê, né? Que coisa. A pessoa entra na fila, esperando ali os recursos, esperando o aparelho, né? E, enfim, é tanta coisa, né? É tanta coisa. Mas a dona Leni, né? Ela era uma pessoa, né? Que não se conformou. Ela foi lá, foi no médico e tal, aquela coisa toda. E nesse período, né, ela ouviu, né, a respeito de que o missionário também estaria ali em Curitiba. E você vê, ela disse, não, eu vou lá, que eu quero a minha cura. Jesus vai me curar. Jesus vai fazer a sua obra. Jesus vai se manifestar. Então, ela foi, né, a essa concentração, né? Então, você vê, né, tem muitas pessoas, infelizmente, né, que, como eu já até destaquei, né, não se mexem diante da situação. Não fazem absolutamente nada quando se encontram, vamos dizer, ali em perigo. O salmista, ele disse o seguinte, eleva os meus olhos para o monte. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? No momento, tem muita gente que às vezes está enfrentando um problema e ele, mesmo assim, ele vai deixando, a coisa vai se tornando pior, ele não faz absolutamente nada, né? Tem coisas, eu até comentei aqui em uma programação, nossa, a respeito do jovem lunático, mas não falei do pai. O pai, né, ele deixa a coisa ficar mais crítica, até que chega aquele momento ali, né? Jesus pergunta para ele, desde quando isso sucede? Desde a sua infância. E ele já era um rapaz. Ou seja, então a coisa foi se tornando mais crítica. A gente não pode deixar isso acontecer. Temos que buscar ajuda do nosso Deus o quanto antes. Pastor, mas tudo tem o seu momento certo. Mas o sofrimento é assim, se eu comecei a sofrer, eu não vou deixar piorar. Não deu para entender? O sofrimento é assim, passei pelo problema, eu não vou deixar que a coisa se torne pior. Eu vou buscar a ajuda de Deus. Nesse sentido, eu não concordo, né, nessa situação de que tudo tem o seu tempo, nessa situação de que a pessoa sabe que ela está com problema, ela vai deixar a coisa ficar pior. Até porque nós não sabemos, eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer, até porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? É mais ou menos assim, a pessoa vai no médico, né? Já ouvimos casos assim, a pessoa vai no médico, chega lá no médico, o médico faz aquele exame superficial. Não é nada não, que não sei o quê. Aí a pessoa vai embora. Aí vai embora e poucas horas depois vai a óbito. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou dizendo para você que não adianta você pegar e falar, não, isso aí a gente, né? Mas eu estou sentindo, não é para deixar para depois. Tem que ver,
logo, tem que ver mais a fundo o que é que está acontecendo. Eu estou falando no sentido de buscar essa ajuda de Deus. Mas eu queria com você agora assistir aqui uma reportagem com o nosso amigo Anderson no Casos Curiosos. Presta atenção aqui, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de uma jovem que não ouvia do ouvido direito. Ela foi a uma congregação do pastor Ivan e Julie. Eles são pastores da igreja Hungry Generation em Washington, nos Estados Unidos. E durante um culto, essa jovem chegou até ele e pediu oração por cura. Ele, na mesma hora, estendeu as mãos sobre ela e realizou a oração. Durante o período de prece, ela conta que o ouvido ficou um pouco mais quente. E ao terminar a oração, ele estalou os dedos ao lado dos ouvidos para comprovar que ela estava curada. E ela começou a chorar, agradecendo e celebrando a Deus pela cura. Ela voltara a ouvir normalmente. Julie e Ivan são os pastores. Eles realizam algumas cruzadas missionárias, levando cura através do poder de Deus. Curioso, não? Muito curioso mesmo. Você vê que os feitos do nosso Senhor Jesus, né? Como Jesus tem operado, tem feito coisas maravilhosas nesses dias, né? Torno a dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa última parte do testemunho da dona Leni. E nós vamos ver ali, né, o nosso Deus, como o nosso Deus alcançou e como foi a reação da dona Leni, né, nesse momento em que Deus a visitou. Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui? E alguém me convidou para ir. E cheguei lá, a hora que eu subi em cima no castelinho, eu comecei a sentir a presença de Deus desde a hora que eu entrei na igreja. Eu ficava daí olhando no telão, que eu não estava ouvindo muito bem. E foi agora nós vamos orar para as pessoas que têm deficiência auditiva. Que ele falou da audição, eu falei, agora que eu vou pegar minha bênção. Fiquei na expectativa, assim, sabe? Agora eu e o pastor Fernando vamos fazer oração para Deus descer aqui, curar e libertar. Vai ser coisa linda. Pai, nós dois chegamos diante de Ti. É um momento santo de batalha. Quando então eu senti aquela quentura assim, realmente assim, que eu falei, nossa, tá tão alto, né? Esse som desse tá alto, mas o alto é que eu não tava ouvindo quase nada, muito pouco, né? E eu falei, nossa, então eu tô curado no meu ouvido. E aquilo lá só fui escutando. Terminou a oração e eu peguei e falei, eu vou contar a benção, né? O celular eu tendo só com esse, que esse outro aqui tava surda mesmo, sabe? Ela tá até emocionada. E daí eu tô muito emocionada, porque tô ouvindo, depois de tudo isso aí, eu tô ouvindo bem assim, sabe? Vai dar para falar no celular agora? Vai dar para os dois lados agora. Amém, vamos aplaudir Jesus. Olha aí que coisa bonita, pessoal. E eu, sem saber, eu falei desse testemunho, eu comentei sobre esse testemunho, né? Porque eu tinha assistido e eu achei lindo demais, né? Ver Deus operando daquela maneira. Presta bastante atenção no que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então você vê, né, o nosso Jesus curando aquele homem que era surdo, né, e gago, lá naquele conjunto de 10 cidades chamado Decápolis. Então Jesus cura, né, aquele homem e solta a língua e faz o ouvido dele, né, destapar, ou seja, ele começa agora a ouvir e a falar muito bem. O mesmo Deus tem agido, tem feito, fez lá em Curitiba, né, com a dona Leni. Você vê que ela dizendo, olha, o som tá alto, né? Você vê que, acho que o aparelho ele tem até um volumezinho, acho que tem o botão para aumentar o volume ou diminuir. E ela dizendo, tá alto aí o negócio, não sei o quê. E, na verdade, ali ela já estava, ouvindo, né? Você vê como Deus, ele é poderoso.
Você vê como é que Deus faz as coisas, né? A dona Leni, só ressaltando aqui, eu falei que era esse testemunho, não é esse não, era um outro que eu tinha visto, porque ela não tinha o aparelho ainda. Ela entrou na fila, parece, e não recebeu, foi isso. Então deixa eu só deixar claro aqui para você, tá? Eu, pastor Leandro, fiz confusão, mas eu vi um outro testemunho, foi com o pastor Fernando mesmo, e ele estava com o aparelhinho na mão, mostrando ali que a senhora tinha sido curada. Mas independente de qualquer coisa, nós estamos falando do mesmo caso. Uma pessoa que foi curada da surdez, né? Uma pessoa que agora estava ouvindo muito bem. Que Deus maravilhoso é esse. Eu gostaria agora, né, de fazer essa oração final com você. Uma oração onde nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedindo a Deus que não só cure, talvez você esteja enfrentando esse mesmo problema de saúde, sua audição está tapada, e eu vou aqui orar com você, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Então pega aí o seu copo com água. O meu já está aqui, ó. Vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que eu agradeço ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. Meu Deus, quero orar por estas pessoas que nesse momento nos assistem. Meu Deus, talvez seja o mesmo problema que a dona Leni enfrentou ou outro problema, não importa. Meu Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. O Senhor abre o ouvido dos surdos. O Senhor faz o mudo falar. O Senhor faz o cego enxergar. O Senhor cura, meu Deus. O Senhor tem poder até sobre aquilo que o ser humano mais teme, que é a morte. O Senhor tem poder sobre a morte. Então não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, Pai, assim eu oro e declaro, meu Pai, a bênção sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus. Que ao participarmos desse copo com água, que possamos constatar a bênção e o poder do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Participe. Pessoal, eu quero aqui agradecer e quero também te fazer um convite para estar conosco em uma das nossas reuniões. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido. Os nossos cultos são segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta e sexta, às 8h15 e 19 horas. E aos domingos, 8 e 18. Então você é o meu convidado. Mas nós estamos ficando por aqui e que Deus possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e tchau! Não há outro amor igual ao teu. Não há o que temer. Me sinto seguro em tuas mãos e tu és meu e eu sou teu.